Nessa aula de hoje, a gente vai estudar então essa articulação da massa ao pequeno grupo lacaniano, pensando já numa possibilidade de trabalho em coletivo. Minhas referências para essa aula basicamente são esse livro do de Gaimaré, que é um coletivo de trabalho da EBP Rio, um capítulo da revista Correio, que fala sobre a sustentação da diferença na escola, né, na escola una de Lacan, na proposição de um funcionamento da escola. Eu destaquei esse texto, mas eu uso muitos outros textos lacanianos e mesmo de Miller, os textos de base, os textos de orientação da fundação da escola. Porque a lógica da fundação da escola sempre foi pensando nessa lógica de trabalho no coletivo, essa lógica diferente de trabalho no coletivo. Lá no texto de Freud, da psicologia das massas, a gente já viu que o Freud dizia que toda psicologia individual é também social e, portanto, toda psicologia social é também individual. A gente vê com isso que há um limite muito tênue, é uma coisa muito litoral, um entrelugar entre a clínica e o social, entre o sujeito e o coletivo. Essa divisão entre um e outro, ela é uma divisão muito mais litorânea, muito mais de um litoral, do que uma fronteira, do que algo muito bem demarcado. O que é um litoral, né? O litoral é um encontro de duas coisas radicalmente distintas, no caso litoral, vamos pensar no litoral brasileiro, né? Da água do mar com as areias, da água do mar com as rochas, né? Então são duas coisas distintas que ao se encontrarem, elas permanecem distintas, mas nesse encontro uma causa efeito sobre a outra. Então percebe que tanto o individual quanto o social, eles têm uma certa correspondência, eles fazem de uma certa maneira laço, mas eles continuam radicalmente distintos. Isso é muito importante para a gente poder entender como que pode ser um funcionamento de grupo. Então vamos retomar aqui o texto, né, do Romildo para poder entender um pouco mais o que Freud falava lá na psicologia das massas. Para Freud, a psicologia do indivíduo é a mesma do social, porque o sujeito é tanto individual quanto social. Aqui a gente vai ter que pensar no sujeito na perspectiva em que não se confunde com o indivíduo. O indivíduo naquele sentido, né, que de um corpo dotado com uma membrana que define o interior e o exterior como coisas separadas. Então percebam, né, que o sujeito ele não tem essa definição tão clara de interior e exterior. O sujeito tem sempre um ponto de extimidade, que tem a ver tanto com dentro quanto fora. É muito parecido com a banda de Möbius. Aquela banda, eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem, que é aquela banda em que a gente não consegue perceber quando é que tá dentro e quando é que tá fora. A banda de Möbius mostra exatamente esse movimento subjetivo. Então, num sujeito, numa subjetividade dentro e fora, interior e exterior, eles se confundem. Eles não têm uma definição fronteiriça muito nítida. É muito mais um litoral ou um entrelugar que se trata essa posição do sujeito. Isso é importante de saber para poder saber manejar um grupo. O sujeito só é sujeito porque o exterior se combina com o interior e vice-versa. Então, partindo aqui agora, a gente vai fazer uma análise dos grupos artificiais de Freud, né? O que o Freud trouxe como grupo para a gente lá? A gente viu que o Freud falou dos grupos artificiais. Se eles são artificiais, é porque há um artifício que funda esse grupo. Qual seria esse artifício? O Freud, ele fala que o grupo artificial, esse grupo do qual ele analisa lá na psicologia das massas, é um grupo resultante de um sistema de forças,
cujo vetor vertical se dirige ao chefe e o horizontal aos irmãos, ao colega, ao camarada. Então, no grupo artificial, a gente tem duas setas, a vertical e a horizontal. Então, há um sistema de hierarquia nos grupos analisados por Freud lá em Psicologia das Massas. Isso ainda existe, né? A gente precisa levar isso em conta, que há sempre o risco de se formar grupos assim. É isso que a gente não quer, né, com esse curso aqui. Qual é o artifício que sustenta, então, um grupo artificial? Um grupo fundado na lógica da massa. O artifício encontra-se em não poder saber que o grupo se mantém por essa tensão entre o amor vertical ao chefe e o amor horizontal aos irmãos. Então, há um não poder saber, há uma certa paixão da ignorância num grupo fundado pela lógica da massa. E aí, esse grupo fundado pela lógica da massa tem uma tarefa. Ele tem a tarefa de fazer com que as pessoas que pertencem a esse grupo não sintam esse tensionamento. Como que isso acontece? Através das ideologias. Sim. Os grupos formados pela massa, eles se sustentam pela ideologia, por uma ideologia, por um ideal, uma sustentação idealizada. E também, muitas vezes, em um líder que se coloca como um totalizante unificador. Na lógica da massa, não tem lugar para o furo. Não tem lugar para aquilo que Lacan chamou de real. Não tem lugar para aquilo que Freud chamou de pulsional. A massa tenta eliminar todo e qualquer vestígio da subjetividade, que está na pulsão, que está no real. A massa, ela funciona, se a gente pode assim dizer, muito mais pelo nível do imaginário, né? Por essa identificação imaginária a um líder todo potente, a um líder todo saber, todo. Então tá na lógica do todo, tá na lógica daquilo que não tem furo. E esse é o risco dos grupos organizados como massa, do grupo que não tem lugar para a diferença única e radical de cada um. Foi isso que Freud nos mostrou lá no texto, né? É totalizante, é totalitário e muitas vezes ditatorial, se a gente for pensar nas formas de governo. E esse tipo de grupo, ele é muito perigoso, porque ele tem a ver com morte. Quando esse grupo não mata o corpo, ele mata a subjetividade de cada pessoa. Então, os grupos massificantes, eles incorrem nesse risco. Então, optar por um grupo em que se orienta em torno de um líder, em que se ama e não se questiona esse líder, é um risco muito grande. E aí, aqui com Romilda, a gente continua lendo Freud e entendendo o seguinte: grupo exige uma consistência extraordinária da função do um. Então, o líder, ele tem uma consistência muito grande. Esse líder não necessariamente tem que ser uma pessoa, ele pode ser também um ideal, um princípio, uma ideologia, um princípio, uma ideia, pode ser qualquer coisa, não precisa ser necessariamente uma pessoa. Então, é um ideal, vamos pensar assim. Para que esse grupo exista, é preciso que haja algo inquestionável dentro desse grupo. Então, é um grupo que não suporta questionamento, não suporta uma pergunta de será que não pode ser de outro jeito? Será que tem que ser assim? Será que esse outro aí é meu inimigo mesmo? Será que a gente tem que eliminar o negro, o pobre, o craqueiro lá da Cracolândia? A massa, o grupo orientado pela massa, não suporta a diferença, porque a diferença questiona a consistência do um. Então, vocês percebem o quanto que isso é arriscado? Então, vamos retomar. Vamos fazer uma análise dos grupos formados em torno
lógica de massa. A massa, ela se funda em torno de um ideal. Seja uma ideia, seja um líder, seja um princípio, seja um valor. Esse ele é inquestionável. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer perguntas, a gente vê que esse não é tão consistente assim. Então, não questionar este já é estratégico da própria massa para ela se manter. Porque ela acredita que se ela questionar ela se desfaz. Mas a gente vai ver na lógica do pequeno grupo que, pelo contrário, a gente faz outro tipo de laço, mas o laço sim é possível. Um grupo não se desmancha, ele não se dissolve pura e simplesmente porque ele é questionado. Mas no medo, no temor de se dissolver, a massa não se permite a questão. Outro temor que a massa tem é do pulsional, é aquilo que escapa à ordem. Algo de pulsional que escapa à ordem. Algo do pulsional aí, que é da pulsão, que é dessa energia de vida que faz a gente movimentar, que escapole, que não é totalmente civilizada, mas nem por isso ela sai matando, viu, gente? Quando a gente fala que tem algo da pulsão que não é civilizada, não significa que ela sai matando, né? Tem algo que escapa à lei e à norma, mas não necessariamente leva à morte. Leva a, sim, modos muito particulares e singulares de se colocar nesse mundo, de obter satisfação, o que o Lacan veio a chamar de gozo. O que o Freud chamou, né, de satisfação pulsional. Com Lacan a gente fala de gozo. Há algo que escapa. E aí é com visas a não ter que se haver com isso que escapa de si mesmo que a massa se homogeneiza. Então a massa não suporta, quem se organiza em moldes de massa, não suporta esse algo muito seu que surge. Como ele não suporta algo de muito seu que surge, ele visa aniquilar a sua própria diferença. E ao aniquilar a sua própria diferença, ele aniquila a diferença de todo mundo. Então ninguém pode ser diferente. Por isso que a pessoa que opta, que faz uma escolha por esse tipo de organização, ela opta pela massa, para massificar, homogeneizar, unificar, acabar, aniquilar toda e qualquer diferença. Então é porque muitas vezes não se dá conta da própria diferença que aniquila a diferença do outro. Um paradoxo, não é? Um paradoxo. Porque a alteridade, o outro, ele traz algo da alteridade de si mesmo. Então a diferença do outro sempre aponta para a diferença do sujeito. Por isso que a gente está vivendo um tempo tão intolerante. E é por isso que, infelizmente, o texto de Freud é tão atual. Né? A Psicologia das Massas, ele aponta para uma atualidade muito grande dos nossos tempos. Para entender um pouco mais sobre as massas, eu vou fazer um parênteses aqui sobre o século XXI. Há quem diga que o século XXI começou com o ataque das Torres Gêmeas, há quem diga que começou com a pandemia, mas o que a gente pode pensar do século XXI é que é um século em que esses ideais eles caíram por terra. Até o século passado, e até mesmo quando Freud escreve seu texto, em 1920, a gente via que os grandes líderes, as grandes instituições, elas ainda tinham um grande poder. Então a gente tinha poucos ideais, a gente tinha poucos norteadores. A ordem simbólica, também dita como ordem fálica, orientava mais, trazia mais orientadores, traziam mais nomes. A ordem fálica trazia nomes com um pouco mais de consistência para nomear o real, para nomear as coisas do mundo. Já em Lacan já apontava que essa metáfora fálica, ela já vinha perdendo a consistência. Mesmo lá em Lacan, em 1950, entre 1950 e 1970, ele já apontava para essa precariedade simbólica, dizendo que o falo já não respondia tanto assim às questões da humanidade. Ou seja,
o simbólico, o campo do simbólico, da palavra, de inventar um sentido para aquilo que é vivido, para entender e dar um sentido para aquilo que está sendo vivido, já estava meio que caindo por terra. E isso culmina agora no século XXI. Com isso, né, quando a gente vê paralelo, quanto mais tem a queda, quanto mais há uma precariedade do simbólico, mais a gente vê a ascensão do real se impondo aí para cada um de nós e convidando que cada um de nós faça alguma coisa com isso. Então, quanto mais a ordem simbólica cai, mais caem os ideais, mais se irrompe o real e mais cada um de nós é convidado a dar uma resposta singular a isso que nos atravessa, a isso que é sem sentido. O que é o real? Vamos falar rapidinho aqui. O real é aquilo que escapa ao sentido, que escapa ao simbólico. Eu sempre falo que o real é essa topada de cara que a gente dá no blindex. Alguém aqui já bateu com a cara do blindex? Você já bateu com a cara no blindex? Eu já bati, é muito estranho. Você dá aquela topada assim que você custa entender o que aconteceu. Você bateu em quê? Porque você não vê em que você bateu. Porque é uma parede de vidro, né? O blindex é uma parede transparente. Então você dá de cara com nada. E aquilo ali é muito assustador. Aí você leva um tempo para entender o que aconteceu. Então, o real é essa coisa que escapa ao sentido, que é uma topada que a gente não entende muito bem, que leva um tempo para a gente poder entender, elaborar e fazer alguma coisa com isso. Então, na medida em que caem os ideais que diziam pra gente o que a gente tinha que fazer, então ser homem é assim, ser mulher é assim, surge a gente tendo que dar uma resposta única e singular para isso, mas ao mesmo tempo fazer isso sozinho é muito difícil. É muito difícil dar essa resposta sozinho. Então a gente vê o quê? As pessoas se agarrando a pequenas comunidades de gozo, né? A gente vê que há uma ascensão, né, dos modos de gozo. Porém, sempre há um risco. E o risco é que o sujeito troque do ideal, que era massificador, por pequenos grupos organizados em modos, né, de satisfação de gozo, mas que também sejam massificadores. A gente tinha agora no século XXI a faca e o queijo na mão, como diz aqui os mineiros, para poder ser poder se reinventar, poder fazer a sua maneira, poder ter um pouco mais de liberdade na escolha dos modos de satisfação e de desejo. Porém, o que a gente vê são surgirem pequenos grupos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, em que ditam as regras e esse sujeito cai de cabeça com tudo nessa lógica massificante. Então, se lá no século passado, né, com a psicologia das massas, a gente vê o Freud falando como os grupos artificiais e massificadores, o exército e a igreja, né, são esses dois exemplos, e a gente vê lá com Foucault também os manicômios e as prisões. Então, se a gente tem esses grupos que massificavam, eram poucos grupos, percebam? Hoje a gente tem vários pequenos grupos massificadores. Por isso que a gente vem aqui hoje para pensar em alternativas, em propostas, que a gente possa fazer grupos, que a gente possa fazer coletivos, em que não tenha que predominar essa lógica da massa, em que a gente possa criar condições para que esse sujeito consiga suportar a própria alteridade e a alteridade do outro, sem que algum grande líder ou algum pequeno líder ali daquela comunidade diga para ele o que ele tem que fazer. Estou me lembrando aqui, eu também trabalho com empreendedores e a gente vê essa organização de comunidades em torno dos grandes gurus da internet, né? Os gurus lá que apontam o caminho. Então, para empreender, faça isso, os 10 passos para empreender de sucesso. E eles agregam comunidades, eles fazem o que a gente... verdadeiras lavagens cerebrais nas pessoas e as pessoas seguem à risca tudo que eles fazem. Então, você tem que postar no seu story tantas vezes por dia, você tem que isso.
Tem até um cara desses gurus aí do marketing digital que eu não sei, eu acho que ele tem algo de delirante, não vou aqui citar o nome, mas ele funda em torno de si uma comunidade de marqueteiros digitais. Ele faz os encontros em que há mesmo aquela imposição de um líder que tudo sabe. Você tem que fazer o que eu falo, se você quer crescer na vida, se você quer crescer como empreendedor, faça o que eu estou fazendo, faça o que eu estou te ensinando a fazer. E aí, até alguns meses atrás, ele organizou uma marcha, meio que parece que é algo de cunho também religioso, em que ele falou que nessa marcha ele ia fazer a virada do Brasil. E ele estava pretendendo se lançar candidato a presidente. Então, eu penso que aquela lógica que a gente estudou lá no texto do Freud, da psicologia das massas, ela está muito presente hoje, mas nos pequenos grupos. Aí não é coletivo, tá, gente? É grupo mesmo. Nessas pequenas massas. Bom, se antes a gente tinha poucos blocos grandes de ideal, hoje a gente tem vários pequenos bloquinhos de ideal esparramado pelo mundo e cada um se afilia, se junta a isso a partir do seu modo de gozo. E o pior, o narcisismo das pequenas diferenças, que é uma coisa também que a gente pretende trazer como curso aqui na Entrelugar, também se faz muito presente hoje em dia. Então, se eu sou heterossexual, eu tenho que eliminar o gay, porque esse satisfaz de um modo diferente do meu modo de ser nesse mundo. Então, se aquele ser, aquele sujeito se coloca de um modo diferente do meu, eu posso aniquilar ele. E não é só aniquilação simbólica, não é só cancelar na internet, é matar mesmo. É matar fisicamente mesmo. Então, muita coisa do que foi estudado em 1920 por Freud é muito atual hoje em dia, infelizmente. Resta a gente poder investigar no núcleo de investigação sobre por quê, né? O que faz com que algo fique, né, como resíduo? Por que fica esse resto? Por que fica esse resto de tendência à massificação? Por que fica esse resto de se alienar ao ideal? Por que fica esse resto de alienar a um que diz, né, uma solução, um modo de ser, né? Por que é tão insuportável a diferença? Por que é tão insuportável a pluralidade? Né? Porque, ao contrário de uma solução, a gente tem soluções. Então, isso resta aí como pergunta, né? Mas seguindo, vamos chegar em Lacan. A conversa tá boa, mas vamos dar um passo além. E aí, então, a gente chega em Lacan, que em 1945 vai até a Inglaterra para conhecer mais a experiência de grupo realizada pelo exército britânico. A Segunda Guerra Mundial fez uma devastação com a Europa e cada país respondeu à sua maneira diante dessa tragédia. A França, segundo Lacan, como a gente viu lá no texto, ela tentou fundar um líder ideal, mas não teve sucesso. Enquanto a Inglaterra, ela teve uma resposta mais digna. Essa foi a palavra que a gente viu que Lacan usou, né? Que a Inglaterra manteve a dignidade. E o Romildo destaca essa palavra, esse significante dignidade, para retomar o texto do Lacan. E qual que foi a dignidade da Inglaterra? Fazer com que um coletivo subsistisse sem a garantia física do um. Então, com a guerra, o Estado, né, as nações, ele desfacelou. Então, não havia mais esse um. Então, como é que a gente faz quando não tem um? O que a gente faz quando não tem um? Essa que é a grande pergunta, né? Essa é a pergunta fundamental que levou Bion a propor o grupo. Eu vou ler aqui com vocês uns trechinhos do texto do Romildo que eu acho que são primordiais.
que vai ajudar muito a gente a entender essa saída, né, por um grupo não orientado pelo um. Assim, o que Lacan chama de ideologia inglesa se caracteriza como uma relação verídica com o real. Uma relação em que verdade e real se articulam, em vez de se oporem. A proposta de Bion visa articular verdade real, para que o real não seja representado pelo imperativo de gozo do supereu. Nesse sentido, que ela é realista e combatente. O que é esse imperativo de gozo, né? É esse um que diz, goze dessa maneira, faça dessa maneira. Lá da massa. Então, na massa, o que reina é um imperativo superegóico. Na lógica do pequeno grupo, o que tem lugar não é um imperativo superegóico, é o real. É dar lugar ao real, é a essa verdade articulada ao real. É essa articulação entre o vertical e o horizontal, ou seja, já não tem mais só o vertical e o horizontal, algo do vertical e horizontal se enlaçam. Há o nó borromeano aparecendo aí, né? Porque, olha, se vertical e horizontal se enlaçam, a gente vê algo do nó surgindo aí. Essa articulação entre o vertical e o horizontal faz o grupo ter uma relação tensa, mas ao mesmo tempo permaneça e dure. Ou seja, continua havendo tensão. O grupo de Bion não elimina a tensão. Ele não tampa essa tensão que surge pelo pulsional, pelo real. Ele deixa que isso apareça ali, mas faz alguma coisa com isso. Se o S1 não responde, ou seja, aquele um que diz o que tem que fazer não responde, ocorre a dispersão, justamente porque não se apresenta nenhuma dimensão para sintomatizar a ausência do outro. Se o S1 não se mostra capaz de galvanizar os coletivos, não se apresenta um sujeito sintoma, então o coletivo se dispersa. A gente pode pensar que se dispersaria. O grupo se dispersa na ausência do um quando ele está na lógica da massa. Mas se ele está na lógica do pequeno grupo, ele não se dispersa, vamos ver por quê. Se o S1 entra em falência, se o general perde a cabeça, a única saída possível é a dispersão dos coletivos? Será que não tem outra saída? Essa é a pergunta de Bion. Será que há uma saída, dada a dificuldade dos grandes significantes mestres, que não a dispersão pânica dos coletivos ou a ordem de ferro superegóica? Ou seja, se o um não responde mais, só teriam essas duas saídas? A dispersão do coletivo ou a formação superegóica de pequenos coletivos que digam o que você tem que fazer? Gente, eu vou continuar lendo porque tá muito precioso esse texto. Se é verdade que a nossa civilização se caracteriza por uma não resposta do outro, pela inexistência desse outro massificante que dita as regras, que tem todas as respostas, então é preciso que haja grupos que saibam manejar a ligação horizontal entre os iguais. É preciso uma nova estruturação simbólica que parta não da adesão de cada um ao chefe, e sim da ligação horizontal entre os iguais, sem que isso se dê pela via de um todos iguais, que tende a restabelecer o um sob a forma do pior. Essa lógica de todos iguais restabelece um sobre a forma do pior. Dei os exemplos já agora mesmo para vocês. Que tende a restabelecer um, seja pela democracia das massas, do consumismo, seja pela dimensão do império de superior e de ordens insensatas. E aí, uma resposta para essa pergunta, né? É possível continuar um trabalho com grupo mesmo sem um? É possível que um grupo aconteça
de forma descentralizada, não centralizada no um? Então essa é a pergunta. Será que podemos pensar em pequenos grupos cuja tarefa seria preservar as singularidades? Será viável uma alternativa em que a singularidade, mesmo sintomática, seja preservada? Em resumo, então, o grupo fundado na lógica da massa, ele se funda em torno de um ideal, ele subtrai as diferenças porque cada um desses indivíduos que se associam, que se ligam a esse grupo, se identificam com esse um, se fazem iguais a esse um. Então tem uma lógica de identificação maciça. Então essa lógica grupal da massa, ela leva a essa identificação, ao todos iguais. Então, consequentemente, na lógica da massa não há a diferença. Não há a singularidade de cada um. Essa singularidade de cada um não é suportada. Se a singularidade de si não é suportada, que dirá a do outro? Então, nenhuma singularidade, nenhuma marca da diferença tem lugar na lógica da massa. Então, como resposta a essas perguntas feitas, né? É possível um trabalho coletivo que não gira em torno do um? Sim, é possível, e a gente encontra uma inspiração para isso na lógica de cartéis. Cartel é um dispositivo que foi proposto por Lacan no ato de fundação da sua escola como órgão de base. Órgão de base, muito interessante pensar nisso, né? Organismo, aquilo que está ali na base da escola é o cartel. O que são os cartéis? O cartel é um coletivo de trabalho em que de 3 a 5 pessoas se juntam, se enlaçam em torno de um tema comum, de uma causa comum de trabalho. 4 mais 1. Então, há aí também, além desses 4 participantes, mais um, que tem esse nome mesmo, mais um, que toma parte desse grupo. O mais um não é o líder, não é o mestre, não é o professor. O mais um, ele tem por função, dentre muitas coisas, ser o ao menos um. O Lázaro Elias Rosa fala isso muito bem, que o mais um é o menos um. Ele entra como esse menos, como alguma coisa que descompleta o grupo, que deixa o buraco ali para que o desejo circule. Ele introduz a diferença. Como menos um, ele está sempre ali preservando a falta, consequentemente preservando a causa de cada um. Então, o mais um tem por função, uma das funções, assegurar que a singularidade de cada um continue presente. Então, ele sempre vai entrar e intervir quando começa a ter aquela identificação dos todos iguais, ele vai lá e faz alguma coisa e introduz a diferença de cada um ali. Ele pode propor textos, mas ele também vai fazer com que cada participante ali também proponha. Então, ele põe em causa todos os saberes que está ali em jogo. E, consequência desse trabalho coletivo, cada um produz o seu trabalho. Então, no final de um cartel, você não vai ver um trabalho escrito a 4 mãos, a 5 mãos. Você vai ver um trabalho, um trabalho, um trabalho. Dificilmente você vai ver um trabalho coletivo num cartel, porque o trabalho ele é singular no coletivo. Então, se a gente pudesse resumir o cartel numa frase, é o trabalho individual no coletivo, é o sujeito no coletivo. Então, o cartel ele pode nos inspirar e apontar caminhos na direção de um trabalho aos moldes do que Bion trouxe lá na Inglaterra, pós Segunda Guerra Mundial. Retomando um pouco e trazendo aqui como resumo, essa lógica dos pequenos grupos, as pessoas elas se agrupam não em torno do líder, mas em torno de uma causa de desejo. Então, algo do desejo de cada um enlaça ali. Entrelugar é um exemplo disso. O que causa o enlaçamento das pessoas aqui no entrelugar é o desejo de trabalho. Então, o entrelugar acolhe o desejo de trabalho de cada um de nós e é importante que cada um preserve a sua diferença. Então, as pessoas que
que se enlaçam, o entrelugar, elas não enlaçam aqui no Marina. Eu sempre fico muito advertida de que eu não seja esse de que eu proponha coisas, que eu chame para o trabalho, mas que eu também escute a diferença de cada uma. Cada um e cada uma que se achega a esse lugar. Porque o que faz laço aqui é o desejo e não não a unicidade de uma ideia, de um saber, de uma Marina, por exemplo. Então, o que faz laço nesses pequenos grupos é a causa. Se é a causa que faz laço, não tem líder, não tem mestre. Eu tento fazer da minha função aqui, o mais advertida possível, ser essa função de mais lá do cartel. Então eu faço muitos estudos sobre o lugar do mais no cartel, para que então eu consiga fazer essa minha função de gestora, de diretora, como esse lugar de mais como esse lugar de menos Então eu permito, nos pequenos deslizes, que a falta apareça. Eu permito o equívoco. Eu permito que a gente se equivoque, que a gente ache que a gente tinha que lançar um curso de um jeito, mas na verdade tinha que ser de outro. Eu permito que nem todas as planilhas se encerrem ali nelas mesmas. A gente tem um funcionamento como empresa, porque a gente é um negócio de impacto social, então a gente tem, né, todos esses balizamentos de uma empresa para fazer uma gestão de uma empresa, mas eu tento ao máximo que essa coisa que escapa tenha lugar aqui também. Então, aquilo que escapou ao nosso cálculo, a gente vai fazer alguma coisa com isso. Eu brinco que às vezes a gente enlouquece primeiro. Primeiro a gente enlouquece, depois a gente encontra uma solução. Mas é sempre nessa tentativa de, e agora? O que eu faço com isso agora? Então, o grupo, né, orientado por essa lógica do coletivo, ele não precisa aniquilar a diferença, ele não precisa aniquilar o pulsional, muito menos o real. Porque quando isso se insurge ou quando isso se rompe, a gente se pergunta, o que eu faço com isso agora? Com isso, né, tendo lugar aqui para o desejo de cada todos são responsáveis. Então, na lógica do coletivo, que eu proponho aqui para vocês, de trabalho com grupos, todo mundo se responsabiliza pela tarefa, todo mundo é responsável pelo funcionamento do grupo, não somente o líder. Quando isso se trata de uma empresa, e que, no caso aqui, existe, né, uma diretoria, existem funções pré-estabelecidas, então eu como diretora, Ana Fabrícia como gestora da comunicação e a Joyce como gestora dos projetos sociais, a gente tem funções, a gente tem diretorias e departamentos. Mas, em alguma medida, todo mundo que se enlaça ao entrelugar se responsabiliza. Não tanto pelo entrelugar, mas por querer estar aqui. Por fazer a escolha em estar aqui, todo mundo se responsabiliza de alguma forma. Então, fica retificada e restituída a responsabilidade para cada um dos membros da sua responsabilidade por essa resposta. Então, numa lógica de coletivo, cada um que se achega é responsável por sua estadia ali. Na lógica da massa, você vai meio que alienado, né? Então, você acaba não se responsabilizando, você vai na onda do líder. Aqui não. Aqui, e na lógica do coletivo, você é responsável pelo que você coloca e pelo que você não coloca. Pelo que você fala e pelo que você não fala. Então, se é o desejo, né, como causa, se é o desejo que está posto como causa, cada um é responsável por essa resposta. E, consequentemente, ninguém tem que ficar se identificando a ninguém para poder ficar enlaçado. Cada um está aqui por si, por sua conta e risco, por sua decisão, por seu desejo decidido. E para concluir, se é da ordem do real, daquilo que sempre escapa, que a gente
está trabalhando, um coletivo orientado por essa lógica, em que aquilo que escapa ao sentido tem lugar, aquilo que escapa pode surgir. Então a gente está propondo um coletivo aberto à surpresa, aberto à contingência. Lá na massa, tudo é sempre muito certinho, nomeado. Eles acham, viu, gente? Eles acham. Porque tem que fazer muita força para tamponar e para ficar escondendo esse real, para que esse real não surja. E é sintomático, isso traz sintomas, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Pode me colocar aí nas perguntas se vocês querem saber mais sobre isso. Na lógica da massa, há uma certa obsessividade para que tudo seja muito certinho, que não tenha furo, que não tenha nada que escapa. Na lógica do coletivo, há esse espaço, há essa possibilidade, há esse entrelugar aberto à contingência, aberto à surpresa. Como fazer com que um coletivo, e aí eu vou deixar essa pergunta, e como que a gente sustenta um coletivo? Sempre fazendo a pergunta. E eu vou deixar essa pergunta para vocês. Como se organizar de modo a que tenha espaço para a contingência? Como se organizar para se ter espaço para a surpresa? Como ter lugar para aquilo que escapa? Já vou apontar como uma possível saída. Quando alguma coisa irrompe e a gente está preparado para isso, está disposto a isso, na lógica do coletivo, na lógica da massa não, tem lá um descompensamento, um adoecimento muito maior do que na lógica do coletivo. Quando surge essa coisa da qual a gente não está preparado e a gente está aberto à contingência, a gente pode se perguntar: o que eu faço com isso agora? Então fica o convite aqui nos coletivos que forem sendo formados por aí, que haja espaço para a diferença de cada um, para que, mesmo havendo um líder, a lógica seja de uma elipse, né, de um círculo, em que mesmo que haja uma verticalidade, ela se enlaça com a horizontalidade, não na lógica dos iguais, mas um laço justamente pela diferença, em que esse laço seja possível a partir da diferença de cada um, que essa diferença possa enriquecer os coletivos, que mesmo que essa diferença seja sintomática e mesmo que essa diferença balance as estruturas da organização, que seja possível a sustentação dessa diferença. Então esse é o convite que eu deixo aqui para vocês, que seja possível formar coletivos em que possa haver perguntas muito antes do que ter resposta, se perguntar: o que faz com isso agora?